Olá, terceiro ano. A atividade de hoje de língua portuguesa é no livro APES, páginas 41 e 42. Continuamos falando sobre história em versos, porém, agora o foco vai ser os sinais de pontuação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Por quê? Porque eles nos ajudam, como eu falei para vocês anteriormente, a demonstrar os nossos sentimentos. A gente demonstra o que a gente sente através da fala. Quando a gente escreve alguma coisa, não dá para saber, por exemplo, o tom de voz que eu falei, né? Se eu falei brava, se eu falei alegre, se eu falei triste. Quando a gente fala, você escuta e você percebe. Mas quando é num texto escrito, como é que a pessoa vai perceber? Se você está falando ali com calma, se está bravo, se está feliz, se está alegre, através dos sinais de pontuação. Então, os sinais de pontuação, eles nos ajudam a mostrar os sentimentos quando a gente escreve alguma coisa. Por isso que é importante saber usar direitinho. A gente vai começar falando do ponto final, este ponto aqui, que é usado quando a gente termina de escrever uma frase, pensou alguma coisa, escreveu aquela frase, coloca um ponto final. As reticências já é um pouco contrário, é quando a gente não termina de escrever uma frase, ou seja, é como se a gente estivesse pensando em alguma coisa a mais. E aí você vai e coloca essas três reticências. Aliás, o sinalzinho de reticência, que são esses três pontinhos. Temos também o sinal de travessão, que ele é usado no momento em que uma personagem começa a falar. Nos textos, principalmente esses que a gente trabalha, narrativas, vem sempre um travessãozinho antes da fala do personagem. Outro sinal muito importante é o sinal de 2 pontos, ou seja, ele serve para iniciar uma listagem, ou então também para avisar que um personagem vai falar. Então, nas narrativas, por exemplo, acontece que vem o travessão no começo da frase e aí às vezes tem também antes, no final de uma frase, tem 2 pontos e aí começa a fala do outro personagem. Então é muito comum isso. Ou então quando você vai fazer uma lista. O ponto de interrogação, esse é muito comum, muito fácil, ou seja, toda pergunta tem um ponto de interrogação. Então, o ponto de interrogação é o pontinho da pergunta. Então, quando eu falo assim, por quê? Então, por quê tem lá uma interrogação. Ponto de exclamação. A gente usa para demonstrar os sentimentos de susto, de alegria, de grito, de espanto. Ou seja, toda vez que você dizer assim, nossa, você vai usar um ponto de exclamação. Entendido? E a vírgula. A vírgula, ela tem duas formas assim de usar. Que ela indica uma pausa entre uma frase entre uma palavra e outra, né? Então, quando a gente fala, toda vez que a gente fala alguma coisa, a gente fala, dá umas pausas, né, entre uma palavra e outra, só que a gente não percebe, mas a gente faz isso. Então, no geral, no texto escrito, entre uma palavra e outra, ou seja, a gente põe uma vírgula, a pausa, um espaço. Então, nesse caso, ela serve para separar as palavras e frases, mas ela pode servir também para enumerar. Então, nesse caso aqui, ela está separando. Mamãe comprou banana, manga, maçã e uva. Então, banana, vírgula, manga, vírgula. Então, ela está separando os itens, né, que aparecem nessa frase, tá? Então, na página 41, vocês vão fazer uma atividade, página 41 e 42, que fala sobre os sinais de pontuação. Aqui você vai reler esse trecho aqui da história em verso que a gente já estudou, da orquestra, né? Aquela orquestra lá de Sapos.
não consegue mais dormir. Esse sinal de pontuaçãozinho aqui é um ponto final. O ponto final, ele indica espanto. Essa frase aqui, ó, não consegue mais dormir, indica espanto, dúvida, afirmação ou certeza. Você vai marcar o X em apenas uma delas. Letra B, qual é o nome do sinal de pontuação usado para demonstrar isso? Ou seja, qual o nome desse sinal de pontuação? Eu acabei de falar, você vai escrever aqui. Na questão 7, você vai copiar do texto orquestra o verso em que há uma pergunta. Então, você vai lá no texto, copia um verso que tem uma pergunta. Qual é o sinal de pontuação que a gente usa em pergunta? Você vai responder aqui, tá certo? Questão 8. Você vai reler esse texto e circular os sinais de pontuação que aparecem neles, ó. Tem vários sinais de pontuação aqui. Você vai circular, tá certo? Os sinais de pontuação. E agora, você vai colocar nestes quadrinhos aqui o sinal de pontuação empregado. Letra A, o sinal que indica o início da fala do personagem. Qual é esse sinal? Você vai escrever aqui, é ponto final, é travessão, é 2 pontos, é o quê? E letra B, para anunciar o que o personagem vai falar. Então, ó, antes do início da fala de um personagem, nós podemos usar um tipo de sinal. E para anunciar que um personagem vai falar, a gente pode também usar outro tipo de sinal. Eu, inclusive, já falei para vocês vão colocar aqui. Será que é 2 pontos? Será que é travessão? Será que é vírgula? Será que é exclamação? Você vai escrever aqui. No 9, você vai reler aqui e dizer por que foram utilizadas as vírgulas no trecho em destaque. Então, ó, ele vem, vírgula, dá meia volta, vírgula, mas não quer pagar o pato. Essas vírgulas, elas foram utilizadas para quê? Foi para dar uma pausa entre as palavras ou foi para separar? Né? Ela pode separar, enumerar as ações, né? Nesse caso, foi qual a situação? Então, a vírgula ela pode ser usada para separar os elementos de uma enumeração. Então, nesse caso, ela está separando, será? Não sei, você vai responder, tá certo? E, por último, página 42. Na página 42, você vai fazer a leitura da questão 10, que indicam a finalidade dos sinais de pontuação. Na letra A, por exemplo, inicia a fala de personagem. B, expressar surpresa, alegria. C, encerrar uma afirmação ou negação. D, indicar que um personagem vai falar. E, indicar uma pergunta ou dúvida. Cada uma dessas questões, elas dizem respeito a um sinal de pontuação específico. Então, o travessão, por exemplo, serve para iniciar a fala de personagem. 2 pontos, indicar que um personagem vai falar. A gente tem exclamação, que expressa surpresa, alegria, etc. Então, você vai aqui continuar completando o quadro com as frases correspondentes. Aqui já tem do sinal de pontuação. Tem a interrogação. Você tem aqui o nome, ponto de interrogação, e a finalidade do sinal, indicar uma pergunta ou dúvida. Aí aqui tem o ponto final. Então, aqui tem as frases A, B, C e D, até a letra E. O ponto final, ele indica o quê? Ele encerra uma afirmação, uma negação, indica que o personagem vai falar, indica uma dúvida ou pergunta. Enfim, você vai completar aqui, tá certo? A mesma coisa, 2 pontos. Qual a finalidade dele? Aí você vai olhar aqui qual é a finalidade e preencher, tá certo? Para cada um deles. E aqui tem um mapazinho explicando sobre os sinais de pontuação, que eles ajudam a organizar as ideias da frase e do texto e indicam como a frase deve ser falada ou lida e atribuem sentido a ela. Então, nós temos aqui todos os sinais de pontuação. Ponto final, travessão, exclamação, vírgula, 2 pontos e interrogação. Ok, meus amores? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.